Hoje a gente está com um assunto em especial, como a gente, né, tem uma base aí, o nosso DNA é falando de gastronomia, a gente tem que falar de um assunto que é muito importante, que é a fome, né? Então, a gente está com as meninas hoje para a gente falar um pouquinho disso e contextualizando um pouco da situação da fome no Brasil atualmente, né? Que vocês querem puxar esse assunto antes da gente começar a falar? Como é que a gente abordar? Até além da fome, um pouco da questão da insegurança alimentar. Da insegurança, o que é insegurança alimentar? Intrinsecamente, né? Porque muita gente não sabe, né, Carol? Acho que a gente tem que trazer ele. Muita gente nunca ouviu falar. Fome, todo mundo, né, conhece o termo, mas às vezes não conhece essa coisa da insegurança alimentar, que acho que é a maior principal frente de combate que a gente tem hoje quando a gente vai falar no combate à fome, né? E aí a gente tem, nesse contexto de insegurança alimentar, 3 níveis. O leve, o moderado e o grave. O leve é quando a pessoa não está conseguindo incluir na sua dieta alimentos nutricionalmente saudáveis, né? É preciso incluir nutrientes na sua refeição. Se você não come só ultraprocessada, aquela comida, né, que tá cheia de aditivo, tá cheia de sódio, você está sofrendo um grau de insegurança alimentar leve. O moderado, ele vai ser quando a pessoa não tem quantidade ou qualidade nutricional adequada durante as refeições. Ou seja, nós 4 moramos numa casa, mas não tem comida suficiente para as 4. Então, todo mundo vai ter que comer um pouco menos do que está com vontade para dividir o que tem. E a insegurança alimentar grave nada mais é do que a experiência real da fome. Quando, eu fico arrepiada. Eu também. Quando a pessoa, ela não sabe quando ela vai conseguir comer direito. Ela passou provavelmente um dia inteiro sem se alimentar e ela não sabe se ela vai adquirir recurso para conseguir comprar alimento novamente. Ela não sabe quando isso vai acontecer. É legal a gente trazer isso, né, Renata, porque, igual eu falei, né, às vezes a maioria das pessoas já está familiarizada com essa questão da fome, mas ela não entende desses graus de segurança alimentar e que mesmo um grau de insegurança alimentar leve, né, a gente já é considerado fome já também, né? Ele é considerado um problema de saúde relacionado à alimentação, porque ele vai te trazer deficiências nutricionais, que vai te trazer problema de saúde, né? E hoje a gente tem obesidade, crianças com problema de hipertensão, tudo isso relacionado. Então, olha só como é sério. Tem a fome por falta de grana, que você não tem acesso à grana, e tem o problema da insegurança porque você não tem tempo ou não conhece, não sabe produzir seu próprio alimento, e outros fatores influenciam nessa impossibilidade de você produzir uma comida de qualidade. Até, talvez, o excesso de trabalho. Porque você falou essa coisa, você colocou muito bem, essa questão da obesidade, às vezes as pessoas acham que é um estado de hipernutrição, e na verdade, uma pessoa obesa não necessariamente está ingerindo o que ela precisa para se nutrir. Né? E às vezes até os hábitos alimentares também, que hoje estão muito distorcidos aí, né? Com essa questão dos ultraprocessados, então isso também impacta diretamente, né? Diretamente. Isso, numa classe que tem um poder aquisitivo um pouco maior, isso ficou muito acessibilizado, né? De uns anos para cá, todos esses ultraprocessados ficaram muito acessíveis. Então, por exemplo, a gente tem um trabalho na comunidade, na ocupação Helena Greco, onde uma das nossas abraçadas de lá, eu falo, mas por que você optou? Porque a gente fala muito sobre escolhas, né? Como se algumas pessoas tivessem realmente escolha. Por que você optou, então, por dar um pacote de biscoito de chocolate para cada um dos seus filhos? Porque com um pacote de biscoito para cada um dos 5 filhos, ela consegue que eles sintam saciados. Então, eles dormem sem fome. Nutridos? Não, mas sem fome. Ela não consegue comprar, por exemplo, a mistura, a carne ou legume suficiente para alimentar todas essas 5 crianças. Então, a opção dela foi garantir que eles não tivessem fome. Então, vai no biscoito de chocolate. E é isso que você falou, é muito importante. Porque a gente sempre fala da comida de verdade, evita ultraprocessado. Mas, gente, a realidade do brasileiro que está nessa situação de insegurança alimentar, ela é diferente. Não está nessa bolha nossa que tem o privilégio de poder escolher o que vai comer. Então, às vezes a gente fala, miojo faz mal para a saúde. Eu brinquei com os meninos, almoçaram o McDonald's aqui.
Falei, tem 20 anos, mais de 20 anos que eu não como. Mas assim, é que eu posso fazer isso. Mas você acha que uma criança que não sabe a hora que vai comer, se vai comer, uma mãe que tá vendo seu filho ali, dá um miojo, gente, que custa R$2. É o que a grana deu para comprar. É o que deu para comprar. É muito, porque é muito fácil a gente se perder nesse discurso. A gente fala muito aqui de comida de verdade, que você tem que se alimentar, que comida. Mas isso é de uma camada privilegiada, né? A gente tem que entender que a gente está num país que é muito desigual, né? E a gente vê isso todos os dias aí nas ruas, né? Inclusive, né, uma estatística muito triste, né? Que em 2019 o Brasil, voltou para o mapa da fome, né? Tinha saído, acho que em 2014, se eu não me engano. 2014 voltou em 2020, né? Com o desmantelamento das políticas públicas, foi esfriando, né? As políticas de combate à fome foram esfriando, juntou com o problema da pandemia, né? Que trouxe o problema econômico sério. Então tudo isso complicou muito.